método de Monte Carlo. Eu hoje estava pensando, de manhã me lembrei de uma história que aconteceu. Tinha um colega da biologia, do departamento de ecologia, e eles estavam fazendo, lá no laboratório dele, não era exatamente um experimento, mas eles estavam simulando um negócio e passava por pegar um pedaço de cartolina, assim, e riscar e ter várias, quer dizer, meio que, quer dizer, uma coisa assim. Acho que eles faziam com retas, mas faziam uma coisa meio assim. E depois ele queria as áreas dessas coisas. Imagino como a gente tentaria fazer isso, mas ele era biólogo, estava lá entre biólogos, então o que eles fizeram? Pegava, cortava os pedacinhos e pesava. E com isso, admitindo não muito erro da balança e que a massa específica fosse constante, era a maneira dele de calcular áreas. Então existem maneiras variadas, né? E, bom, se você é estatístico, você pode também pensar maneiras meio que experimentais de calcular coisas, né? Uma delas está, vamos dizer, o método de Monte Carlo está muito baseado, vamos dizer, aqui eu vou falar, o método de Monte Carlo é uma coisa mais geral, mas vou falar para o cálculo de integrais, né? Quando você tem uma função f, né, que corresponde a uma variável aleatória. Então, vamos dizer que ela está definida no intervalo AB em R, você tem aqui a f. Se você tem uma P também de AB, agora em zero infinito, vou botar, supor que ela não se anula, né? Em zero infinito com integral de A até B de P igual a 1. Então você pode usar isso aqui como uma densidade de probabilidade e pensar assim, o valor esperado, seria a integral de A até B de f de x, p de x, dx. E isso, vamos dizer, tem um teorema que, vamos dizer, dá bases mais sólidas para isso, mas também você pode pensar assim, quer dizer, se você sortear, quer dizer, P, de certa forma você poderia dizer, bom, a integral de P no intervalo AB corresponderia a você, a probabilidade de você achar, no intervalo AB não, digamos, no intervalo alfa-beta, né? Então a integral de alfa até beta de P seria a probabilidade de você sorteando aqui, vamos dizer, numa situação que você está supondo que, na verdade, esse negócio não está igualmente distribuído, a probabilidade de você catar um cara aqui, né? Então, a ideia é meio o seguinte, né? Imagina que você faça vários sorteios, faz sorteia, né? E você obtém, então, na verdade, você sorteia x1, x2, x3, etc., né?
com essa probabilidade. E aí você vai olhando f de x1 mais f de x2 mais f de xn e divide por n. Vamos quer dizer, para onde esse negócio tende? De certa forma, vamos dizer, se você pensar no caso discreto, e aqui discretizar essa integral é mais ou menos isso, né? Quando você vai calcular essa integral de maneira discreta, o que você faz? Você pega esse tamanho daqui, multiplica por f, pelo valor de f num ponto aqui. Esse tamanho daqui, pelo valor de f aqui. Então é como se você meio que dissesse, ó, aqui quando eu pegar um ponto aqui, eu vou pegar o valor, vamos dizer, um valor para esse intervalo. Quando eu pegar um cara aqui, eu vou pegar o valor para esse intervalo. E aí, a ideia é que quando você sorteia, o número de vezes que vai sair um ponto nesse intervalo é exatamente a probabilidade desse intervalo, que é a integral de P nesse pedacinho. E aí você pegaria, vamos dizer, você substituiria aqui nisso a f pelo valor que você fixou aqui e sairia aqui, a integral de P seria a probabilidade de você achar um cara nesse intervalo. Então, meio que você pode dizer assim, se você sortear os pontos, essas probabilidades, vamos dizer, esses caras aqui, você espera que o número de vezes que o cara vai cair nesse intervalo corresponde à probabilidade do intervalo. O número de vezes que vai cair nesse, a probabilidade desse. Então, de certa maneira, você tá com isso, você deve estar se aproximando desse valor esperado de f. Quer dizer assim, isso daqui deve tender, quando n tende para o infinito, para a integral de a até b, de f de x, p de x, dx. Vamos dizer, no caso vamos dizer, de ser equiprovável aqui, é mais simples de pensar. Mas esse P aqui é como se você dissesse, não, a medida dos intervalos é diferente. Eu não estou demonstrando isso, mas estou dizendo que, de maneira bem intuitiva, isso é razoável. Entendido isso, que esses caras aqui estão sendo sorteados com essa distribuição de probabilidade aqui, com essa densidade de probabilidade aqui. Oi? Você está somando o R do x, ou seria a soma de x algumas coisas sobre a isso? Tenderia para R? Sim, mas aí seria o valor esperado do x. Que, quer dizer, quando você tem uma densidade de probabilidade, você também pode falar no valor esperado, uma densidade de probabilidade aqui no intervalo, você pode falar do valor esperado e de variância e coisa assim. Mas aqui eu estou pensando no valor esperado de f, quer dizer, eu sorteio x e calculo f. Então, em vez de achar o valor esperado do x, eu vou achar o valor esperado de f. Então, baseado nessa ideia, você poderia dizer assim, bom, então, quando eu quiser calcular essa integral, eu, em vez de, sei lá, eu não sei nada, eu sou
estatístico experimental, eu sei sortear. Tenho lá uma roleta, uma coisa qualquer que me sorteia números de maneira confiável. A questão de como você sorteia pontos no intervalo é vamos dizer, tem uma culinária envolvida nesse negócio aqui também. Você pode fazer no computador ou coisa assim. Então, é isso que eu sei fazer e eu não sei calcular integrais, então, em vez de eu ficar tentando calcular isso aqui que eu não sei, eu faço isso, né? Eu vou sorteando, fazendo essa média aqui e dizendo, poxa, também, vamos dizer, se eu sou bem experimental, eu posso ter só chutes de quantos N eu preciso para esse negócio dar certo. É claro que eu não posso nunca ter certeza absoluta, né, de que isso aqui vai estar certinho, mas eu posso ter uma estimativa de que com boa probabilidade eu vou estar lá perto. Né? E boa probabilidade, lembre-se sempre acho que eu já falei isso, mas eu li um livro de probabilidade do Borel, que é um matemático francês, de mecânica estatística, e ele termina o livro dizendo que, pelas leis da mecânica estatística, não é impossível que um tijolo que está parado em cima da calçada, de repente, salte para o ar. Mas ele diz o seguinte, se uma multidão chegar para você e afirmar ter presenciado esse fenômeno, por mais que você confie nessas pessoas, você pode ter certeza que elas foram vítimas de uma alucinação coletiva. Então, isso é a certeza probabilística. Pode acontecer, mas não acontece. Então aqui é meio isso, você ter conseguir estimar o N de maneira que a diferença entre isso seja bem pequena com uma probabilidade bem alta. Para calcular essa integral, mas quando você quer calcular a integral de f, você pode fazer o seguinte, em vez de você botar aqui os valores de f, você pega g de x igual a f de x sobre p de x, e usa g aqui. E aí o valor esperado de g, g de x, p de x, dx, integral de a até b, isso aqui vai ser integral de a até b de f de x, dx. Aqui, então, é um truque, né? Você substitui a sua variável aleatória f aqui, você não quer calcular f de x, p de x, dx, então você substitui f por f sobre p e faz a mesma história com a variável aleatória g. Essa convergência aqui, ela vamos dizer, é razoável que ela seja tão melhor quanto maior for n. Se não me engano, tem um raiz de n no denominador. E é também razoável que ela seja pior quanto maior for a variância. Porque vamos dizer, a variância de f ser grande significa você ter uma coisa assim. Se a f já for meio que quase constante, então já está na boa. Assim, praticamente não precisa sortear, vai dar certo. Então, é claro, se você pudesse escolher, você pode escolher essa P livremente. Então, claro, se a P fosse proporcional a F, isso aqui ficaria praticamente constante. Só que para isso, como você tem uma probabilidade, você tem que dividir F pela integral.
Você teria que ter a integral de f para fazer isso, mas em alguma situação você pode ter alguns chutes assim que façam essa variância diminuir. Faz parte da arte do negócio. É claro que isso não é para calcular uma integral em uma variável, onde você pode dividir esse intervalo aqui em 10, em 100, em 1000, em 1 milhão, em 1 bilhão, 1 trilhão. O problema é quando você está com um número de variáveis maior. Já chamei atenção para isso, né? Quer dizer, se você está em R3, você ainda não nota. Porque a ideia muito da gente... integral tripla. Depois de integral tripla não existe nada. Mas quando você está trabalhando com estatística ou com muitos dados, você pode ter um Rn maiorzinho. E quando você divide esse negócio em K pedaços, em Rn, você vai ter K elevado a N pontos. Então, não precisa N ser tão grande, N igual a 100 já é enorme mesmo para K igual a 2. Então, calcular integrais múltiplas aproximadamente no computador por um método numérico mais vagabundo que seja, dividir o intervalo, quer dizer, dividir a região em pedacinhos, né, e pegar um ponto em cada pedacinho, pode ficar inviável porque o número de pedacinhos é inabordável. E aí esse tipo de coisa aqui se revela na prática bastante interessante. Eu não vou fazer nada computacional nesse sentido, mas é importante vocês terem essa noção, né? Porque, principalmente, enquanto a gente não aumenta muito a dimensão, e a tendência da gente é resistir um pouco, para eu vou ficar calculando integral com R4, eu não enxergo mais nada nisso. Então você não se dá conta de que o problema de que o método tão simples de calcular uma integral no computador começa a ficar surpreendentemente inviável. Quando você faz integral de função de uma variável, você praticamente diz, para que eu vou aprender a calcular primitiva se eu tenho um computador? Mas aqui já é pior, né? Você não calcula primitiva e também o computador aí talvez só sirva para você sortear as coordenadas aí. Então, é só uma... Oi? Quando você fez essa aproximação de somar todos os f de x e isso e dividir por n, você está considerando a sua função p teria que ser uniforme. Você não está considerando uma piada. Não, eu estou sorteando com probabilidade dada aqui. Entendeu? É claro que, vamos dizer, quando você bota uma densidade de probabilidade que não seja uniforme, o seu problema de sortear com aquilo também, experimentalmente, fica mais complicado. Estou só assim, dizendo, é isso, agora botar a mão na massa, vamos ver. Então, aqui é isso, esses x estão sendo sorteados, mas eu estou acreditando que no meu sorteio a distribuição de probabilidade é dada a partir de P. Tá? Bom, falar de outra coisa, assim, que é geometria. Particularmente de curvatura. A gente vê, com função de uma variável com curvas parametrizadas, você vê a ideia de curvatura de uma curva.
vou apresentar assim, duas ideias rapidamente, ideia de curvatura de uma curva. Uma primeira é bem ligada à nossa experiência de seres urbanos que andam em veículos com uma certa velocidade, né? Que você sabe, assim, você descreve uma certa trajetória cedo, um certo intervalo. Pode ser em R2 ou R3, vou botar em R3 mesmo. Então, num instante t, você está aqui no ponto C de t e você tem a sua velocidade C ponto de t. E tem uma aceleração C2 pontos de t. Tá? Vamos supor que aqui nós vamos andar com velocidade não nula. E aí você pode pegar a sua aceleração, né, e decompor numa componente tangencial, que aqui é a aceleração tangencial, e o que sobra, né, a aceleração tangencial você projeta na direção da velocidade. Aí você subtrai a aceleração tangencial, o que sobra você chama de aceleração normal. E a gente tem essa noção assim, né, de que quando você está em velocidade, você tem que fazer uma curva, precisa de uma certa aceleração normal para você fazer aquela curva. Se passa lá nos pneus. O que é interessante é o seguinte, se você... isso parece ser uma coisa que depende da curva. Você sabe que quando você anda mais rápido, passa naquele mesmo ponto com uma velocidade maior, você precisa de mais aceleração. Mas o interessante é o seguinte, é que se você mudar a parametrização, digamos que t é igual a um certo alfa de S. Então, a sua curva passa a ser C de alfa de S. Então, você está andando aqui agora de uma outra maneira. Deriva isso, né? Se você derivar isso, você vai ter C ponto de alfa de S vezes alfa' de S. E se você derivar de novo, então seria a nova velocidade. Você está andando de outra maneira, passa no mesmo ponto com outra velocidade. Se você derivar de novo, você vai ter aqui alfa duas linhas C ponto de alfa de S mais alfa' de S ao quadrado C dois pontos de alfa de S. Isso significa o seguinte, né? A sua velocidade foi multiplicada por alfa, né? por alfa' de S, C ponto de alfa de S, tá? O C ponto de T é igual a C ponto de alfa de S. Então, saiu multiplicado por alguma coisa. Já a aceleração saiu multiplicada pelo quadrado dessa coisa, mas não. Quer dizer, na verdade, ela pode mudar a direção, quer dizer, ela virou uma coisa assim. Mas você repara que nem tudo está perdido, por quê? Porque ela é o quadrado dessa daqui, mais uma componente que é tangencial. Então, a aceleração não saiu multiplicada pelo quadrado, né? Aqui você tem um cara que está multiplicando esse, não saiu multiplicado pelo quadrado desse cara, mas a aceleração normal saiu. Então, o que isso nos mostra, assim, é uma demonstração meio tosca, mas está mostrando que sempre que você passar por aqui, né, a relação
entre a aceleração normal e o quadrado da velocidade é a mesma. Porque quando você muda a parametrização, a velocidade sai multiplicada por algum número, mas a aceleração normal sai multiplicada pelo quadrado desse número. Quer dizer, é como se dissesse assim, quer dizer, existe um certo vetor, kappa, tal que kappa vezes, vamos dizer, o quadrado da velocidade. Na verdade, já que o kappa aqui é o vetor, vamos botar vetores aqui nessa história, né? Vetor velocidade ao quadrado, em norma, vezes o kappa. Tá? Quer dizer, um kappa aqui que seria um vetor curvatura. E esse cara a gente chamaria de vetor curvatura. E a norma dele de curvatura. Tá? Entenderam a ideia? Assim? Eu posso pensar a curvatura de uma outra maneira também. É mais simples pensar em termos de curva plana. Vou fazer a curva plana. Que é pensar da seguinte forma. Você tem aqui a curva. E em cada ponto da curva você olha. Podia ser o tangente, mas o normal é mais fácil de ver. E também tem razões para generalizar depois. Aqui. Quer dizer, aqui você tem o C de T. E aqui você tem o normal em C de T. Você pode fazer isso, bom, girando a velocidade de 90 graus ou pelo vetor aceleração mesmo, mas você tem isso. E a ideia é que, olha, quando você está andando em linha reta, o normal não varia. E quando você está curvando, ele começa a variar. E quando você curva mais, ele varia mais rapidamente. Então, você pode pensar a aplicação que a cada ponto da curva associa o vetor normal correspondente aqui. E aí você olha, assim, você olha quanto que esse normal varia, você mede esse comprimento aqui. E você não pode dividir pelo tempo, porque o tempo varia com a parametrização. O tempo que você levou para vir daqui até... Mas você pode dividir pelo comprimento. E aí você divide esse comprimento aqui, que é um comprimento de arco, a variação angular aqui, por esse comprimento, passa ao limite quando esse negócio tende a zero, e pode chamar isso também de curvatura. E o interessante é que esse cara é exatamente a norma desse cara daqui. Ainda tem uma terceira maneira, que seria você dizer o seguinte: você pega a curva, pega um ponto aqui, P, pega um ponto aqui, P1 e P2, um de cada lado é melhor, e aí pega o círculo passando pelos três. A ideia é dizer o seguinte, ó, o círculo, quanto menor o raio, maior a curvatura, porque o círculo de raio pequeno curva mais rápido que o círculo de raio grande. Então, você define a curvatura do círculo como o inverso do raio. E aqui, então, você pega esse círculo aqui, pega o raio dele, o inverso do raio, e agora faz o P2 e o P1 tenderem para P, e olha para onde esse círculo tende, o inverso do raio do limite seria a curvatura, que por uma incrível coincidência dá o mesmo número dos outros casos ali. Tá? Agora a ideia seria tentar fazer alguma coisa assim para superfícies. Antes de mais nada, ó, eu quero observar que isso aqui é uma coisa um pouco... Não é só a curvatura, né? Quer dizer, isso aqui é uma forma quadrática, né? Porque é quadrático no vetor velocidade, de maneira que, dado o vetor velocidade, essa função aqui
dá o vetor aceleração normal. Quer dizer, a aceleração normal é uma função da velocidade. Aliás, eu costumo chamar isso de uma imposição da geometria mecânica. Quer dizer, aqui não importa. Quer dizer, a mecânica não pode fazer nada. Se a partícula quiser andar sobre essa curva, para passar por esse ponto com essa velocidade, a curva é que está dizendo qual é a aceleração normal que a partícula vai ter. Nos futuros sistemas de carro sem motorista, na proximidade das curvas, em vez de ter placas de velocidade, que nenhum robô vai ler, mas vai ter uma informação para o computador do carro sobre qual é a curvatura e, portanto, em função das condições do veículo, qual é a velocidade que você pode fazer aquela curva. Tá? Então, a geometria impõe isso à mecânica. Queria fazer alguma coisa semelhante a isso para superfícies. Quer dizer, imagina assim, você é uma superfície e tem aqui um ponto P. E a questão é, de novo, você poderia perguntar isso, né? Quando você anda sobre essa superfície, para você passar no ponto P com uma certa velocidade V, talvez tenha alguma coisa sobre aceleração normal. Na verdade, não é bem aceleração normal. Vamos fazer o seguinte, eu tenho falado sempre de superfície parametrizada, mas uma outra maneira de dar uma superfície é dar por uma equação. Uma equação é dada, vamos dizer, você tem uma certa F de R3 em R, pode não estar definido em todo o R3, né? E aí S é igual ao conjunto dos X pertencentes a R3, tais que F de X igual a zero. Ou uma constante, mas sempre posso mudar a F para ficar igual a zero. A hipótese aqui é que gradiente de F não se anula, para você ter a garantia de que você tem, de fato, uma superfície. Em particular, você tem um vetor normal. Então, o gradiente não nulo, ele garante que você tem um vetor normal aqui, tem um plano tangente à superfície em todo ponto. É possível, a partir daí, com o teorema da função implícita, você mostrar que você pode parametrizar a superfície localmente. Bom, então vamos pegar a nossa curva, C. Então você tem C de um certo intervalo em S. Isso significa que F de C de T é sempre igual a zero. Igual a zero, está na superfície, é isso. Então, se você derivar, você tem que gradiente de F em C de T escalar C ponto de T é igual a zero. O ponto é sempre a derivada em relação ao tempo. Bom, isso aqui não está dizendo nada além do fato de que o vetor velocidade é perpendicular ao gradiente de F, que é exatamente a indicação de que o gradiente é normal à superfície. Mas talvez a gente possa derivar de novo aqui. Bom, derivando de novo, a gente vai ter D2F de C de T em C ponto de T. C ponto de... Isso aqui, a F é de R3 em R, então o gradiente de F, quer dizer, a primeira derivada é uma função de R3 em R,
E a segunda derivada é uma função bilinear, que é dada por uma matriz 3×3, né, que é a matriz das segundas derivadas. Essa matriz é simétrica, porque a derivada em relação à primeira, depois em relação à segunda, ou em relação à segunda, depois à primeira, são iguais. Então isso aqui, podemos pensar isso, que é como uma matriz simétrica, você tem essa parte daqui, e mais gradiente de f em c de t, escalar c dois pontos de t. Bom, isso aqui é quase... Isso não é a aceleração normal, como eu defini lá, mas é a componente da aceleração normal à superfície. Tá legal? Eu até podia ter feito essa conta no plano, mas aqui é a componente normal à superfície, só que isso aqui não é unitário. Então, como ele é não nulo, eu posso dividir C de T, dividir aqui, aqui eu vou supor, está tudo bonitinho aqui, minha superfície vamos supor que ela é conexa, bonitinho e tal, e que o fato de eu ter o gradiente não nulo, aqui tudo é pelo menos C2. Tá? C2. Se precisar, é mais. Então, o gradiente de f é uma função C1, então contínua. Se ele não se anula, não pode estar apontando para um lado e de repente para o outro, assim, do nada. Então, isso aqui, na verdade, dar a f e usar esse cara como normal, significa que você escolheu um lado para onde a normal aponta. Claro que a mesma superfície seria definida por menos f. E aí o gradiente sairia para o outro lado. Tá? Então, essa escolha aqui do vetor normal é uma escolha. Mas, de qualquer maneira, isso daqui é a componente normal da aceleração. E claramente, ó, isso aqui é uma coisa bilinear. Bilinear simétrica, porque essa daqui é simétrica. Isso aqui, quer dizer, a gente pode chamar isso daqui, ó, a gente costuma chamar de segunda forma fundamental. Então, 2 é uma segunda forma fundamental que, se eu aplicar nos vetores UV, vai ser D2F, 2 de P, D2F em P sobre o gradiente de F em P em norma, aplicada em UV, olhando isso aqui como forma bilinear mesmo. Então, o que a gente acabou de ver é o seguinte, que isso daqui é igual a 2 em P de VV. Porque isso aqui, ó, isso aqui é o vetor velocidade de novo. Na verdade, tem um menos aqui, né? Menos. Porque isso aqui é zero, então esse é igual a menos aquele. Então, o que a gente acabou de deduzir simplesmente derivando é que, assim como no caso das curvas, no caso da superfície também, você tem uma superfície e se a partícula resolver andar sobre a superfície, ela vai ter que obedecer a essa regra. Para passar no ponto P com a velocidade v, ela vai ter que ter uma componente, vai ter que ter aceleração tal que a componente na direção normal à superfície é dada dessa maneira aqui.
Isso é uma imposição, então, da superfície. Quer andar aqui, é assim. Certamente isso é explorado para fazer montanha-russa, coisas assim. Bom, então, mas aqui não... Bom, a gente pode brincar um pouco de curvatura pelo seguinte, ó, vamos dizer, você tem a superfície, você pode pegar o ponto e pegar planos contendo o vetor normal, quer dizer, planos normais da superfície. Para cada um deles, você vai ter a interseção desse plano com a superfície, é uma curva plana. E a aceleração vai estar nesse plano. Então, a componente normal, a curva, vai ser exatamente a componente normal à superfície. Porque em geral, não é assim, né? Você pega uma esfera, aqui a Terra assim, se você andar sobre um paralelo, a normal, a superfície é assim, mas a normal, a curva, é assim. Está no plano do paralelo. A normal, a esfera é a direção radial, a normal, a curva, está no plano. Mas aqui, se você passar um plano pelo vetor normal, então o vetor normal, a curva, que está nesse plano, vai ser exatamente normal à superfície. Então, a componente normal da aceleração vai ser, agora normal, a curva mesmo, vai ser dada assim. Tá? Como a curvatura é quadrática na velocidade, você pode agora brincar, né, de fazer esse plano assim, pegar cada curva e parametrizar por comprimento de arco, de maneira que ela passe ali com velocidade 1. Então, quando ela passa ali com velocidade 1, esse número que você vai obter vamos dizer, vamos dizer, isso aqui tem norma 1, norma 1, isso aqui já vai dar a curvatura. Agora, observa, né, que quando você faz isso, você tem aqui uma matriz. Pensando assim, isso aqui é uma forma bilinear alternada. Então, esse espaço aqui é dimensão 2, então isso aqui é como se fosse uma matriz 2 por 2, né? Uma matriz A11, A12, A21, A22, só que esse é igual a esse. E aí, quando você olha essa forma quadrática aqui, com vetores de norma 1, se você pegar e diagonalizar esse negócio, né, isso aqui vai ter lambda 1, lambda 2, teorema espectral, já que isso aqui é uma matriz simétrica, você pode, num novo sistema de coordenadas, aliás, aqui você está num plano, não tem sistema de coordenadas a priori nenhum, então você escolhe como seu sistema de coordenadas a base que diagonaliza essa transformação aqui, que é uma transformação bilinear, então simétrica, então dada como se fosse uma transformação linear simétrica. Então, a hora que você faz isso aqui, vai olhando os valores que você tem, o valor máximo da curvatura vai ser o maior alto valor. E o valor mínimo vai ser o menor alto valor. Eventualmente, com sinal aqui. É interessante aqui que, nessa história da curvatura, eu sempre falei a curvatura como sendo positiva, mas aqui é interessante talvez deixar esse sinal, porque ele vai indicar, vamos dizer, quando você está numa superfície, mesmo que a curva aqui seja assim, do outro pode ter uma curva assim. E aí, quando você vai andando, você tem uma coisa que tem uma aceleração normal para cá,
De repente você fica com uma coisa que tem aceleração normal nula, e aí você passa a ter aceleração normal para cá. Isso vai se refletir numa mudança de sinal aqui. Então você deixa isso com esse sinal, e entendendo agora que essa curvatura vai ter um sinal, curvatura da curva indicando se ela está para um lado ou para o outro, quer dizer, se a aceleração normal está indo na direção, no mesmo sentido que o vetor normal, no sentido contrário ao vetor normal. E o fato é esse, a maior curvatura é dada pelo maior alto valor, é menor pelo menor alto valor. Se for tipo, uma coisa tipo um elipsoide, as duas serão positivas ou duas negativas, mas tem essa variação. Então, nós temos aqui, né, 2 de P em VV igual a deixar isso aqui. Porque agora eu queria retomar, porque aqui eu estou fazendo curvatura de curva, mas o Gauss queria definir a curvatura da superfície. Definir uma curvatura para a superfície. Ele fez isso. Uma maneira de pensar seria retomar a ideia do vetor normal, né? Pensar assim, né, que a nossa... Hã? Se você definisse a curvatura naquele ponto como se fosse uma derivada, ou, sei lá, um módulo da sua derivada, você poderia fazer a média de todos os pontos. A média dessas curvaturas em todas as direções. É uma possibilidade. O importante é você ter a curvatura e um significado para ela. Na verdade, você pode... inclusive, tem uma coisa que chama curvatura gaussiana, outra que chama curvatura média, que não é exatamente... O que é chamado curvatura média é a média das duas. Se não me engano aqui, né? Acho que é a média das duas. Estou chutando. Mas teria que fazer a conta. A curvatura média está associado a problemas problemas de superfícies mínimas. Você dá um certo contorno, uma curva fechada, não plana em princípio, mas assim, né? O famoso problema das bolhas de sabão. E aí você colocar uma superfície que tem aquele bordo ali e que tem a menor área possível. Experimentalmente, vamos dizer, desprezando a ação de gravidade e outras forças, é o problema da bolha de sabão, porque você pega um arame, assim, mergulha no sabão e aí fica uma película. E a ideia é que para minimizar a tensão, a película procura minimizar a área. Então ali ela assumiria a forma da superfície de menor área. E aí nas contas que você faz aparece uma entidade que é chamada curvatura média, que que faz sentido nesse caso. Mas aqui eu quero fazer uma coisa mais simplesinha, que é retomar a ideia de dizer, bom, eu vou pegar em cada ponto o vetor normal unitário. E aí eu faço uma aplicação, dizer, N de S em S2, que é a esfera unitária, né, que a cada ponto P vai me associar, vou botar um N minúsculo aqui, o Nzinho de P. E aí, né, você tem transformação aqui. E a ideia, de novo, né, se a superfície é plana, esse N não se move. Quando ela curva, o N se move.
observa que quando a superfície é um cilindro, o N se move, mas ele se move só numa direção. Então, aqui você vai ter um risquinho só. E o cilindro você poderia dizer que você não curvou de verdade. Você curvou uma dimensão, mas não curvou... Entendeu? É diferente um cilindro de uma esfera. Uma esfera... Dá para ver assim, que um cilindro você abre e coloca de novo no plano. Quer dizer, ele é um plano meio disfarçado. Uma esfera não. Então, uma ideia aqui seria dizer o seguinte, vamos olhar a razão, você pega aqui uma certa áreazinha, ds, e olha para a área correspondente aqui, dn, e tentar fazer a razão entre as áreas. Razão entre áreas jacobiano, lembra assim? Pô, né? De repente, não é muito evidente, mas talvez, hein? Porque olha só, vamos olhar para essa aplicação aqui, né? Primeiro ela está levando S e S2. Então, a derivada dela, vamos dizer, a gente poderia pensar a derivada assim, né? N', o que é N'? Como eu definiria a derivada? Uma maneira seria a seguinte, ó, você passa uma curva aqui, quer dizer, eu quero saber N' de P no certo vetor V. O que ela faz com os vetores? Vou pegar os vetores tangentes aqui, é o que eu posso fazer aqui. Então eu pego o vetor V, crio uma curva passando por P, e no momento que ela passa por P, ela está com velocidade V, olho para a imagem dela aqui, né, vou olhando os vetores normais aqui e tal, aqui eu tenho outra curva, né, esse daqui é o N de P, e aí essa curva vai ter um vetor velocidade. Moralmente, né, isso aqui, né, é N' de C de T aplicado em C ponto de T, que é exatamente o que deveria ser a derivada, né, isso aqui é a derivada, vamos dizer assim, é o que deveria ser, e isso daqui eu sei o que é, a derivada em relação a T de N de C de T, que é o vetor velocidade aqui. Então eu posso pensar na derivada como sendo exatamente isso. Pega o vetor velocidade aqui, pega a curva com esse vetor velocidade, olha a imagem da curva e qual é o vetor velocidade aqui. Esse vetor aqui é a imagem desse pela derivada. Boa definição. Será que eu tenho como calcular alguma coisa aqui, né, nessa história? Tem uma coisa aqui que é evidentemente verdadeira, mas talvez não estivesse tão evidente, é o seguinte, olha, o vetor normal aqui na esfera, né, é esse aqui, né? Quer dizer, eu pego o ponto P aqui, aí o normal de P. Quando eu jogo aqui na esfera, esse daqui é o N de P, e ele é igual a esse. E o plano tangente aqui é perpendicular a esse. E o plano tangente aqui também é perpendicular a esse. Então, essa transformação está pegando um espaço de dimensão 2 e levando nele mesmo. É o mesmo espaço em R3. São os vetores perpendiculares a N aqui, são os vetores perpendiculares a N.
Então eu tenho a transformação de um espaço nele mesmo. De repente eu consigo ver essa derivada como uma transformação linear. Né? Eu poderia, sei lá, né? Usar minha F de alguma maneira. Eu posso usar minha F aqui nessa história. Bom, eu posso dizer o seguinte, olha, N de P é igual a 1 sobre a norma do gradiente F em P vezes gradiente de F em P. Então eu tenho uma expressão para N aqui, né? E como eu tomei a precaução sempre saudável de supor que a minha função é de classe C2, então esse cara aqui ainda é de classe C1, eu posso derivar isso. E essa N daqui, na verdade, ela está definida em R3, ou pelo menos, vamos dizer, ou pelo menos no pedaço de R3, no aberto de R3, em que esse cara não se anula. Porque é aberto porque, né, se o cara não se anula num ponto, então como o gradiente nesse ponto não se anula, como o gradiente dos pontos próximos está próximo desse, eles próximos também não se anulam. Então todo ponto em que o gradiente não se anula tem uma bolinha. Então isso aqui está definido, essa função n, na verdade ela não está definida só na superfície. Da maneira, vamos dizer, sobre a superfície ela é essa aplicação, chamada aplicação normal de Gauss. Mas ela, vamos dizer, é a restrição à superfície de uma coisa maior. Então eu posso definir a derivada da n, que seria assim, de uma maneira mais calculável. Eu derivo essa coisa daqui. Derivo isso. Quer dizer, vai ser a aproximação linear dessa. Quando eu restringir aos pontos da superfície e aos planos tangentes, essa transformação linear, que vai pegar o cara daqui e levar para cá, ela vai aproximar exatamente essa n daqui. Tá rápido? Tá. A derivada é a melhor aproximação linear. Então, a melhor aproximação dessa função é a derivada dela, que eu posso calcular. Então, se eu pegar um ponto qualquer do espaço e um vetor qualquer do espaço, né, a melhor aproximação linear para o valor da função aqui nesse ponto, que é esse mais o vetor, é a imagem desse ponto mais essa transformação linear que vai aparecer dali aplicada nesse vetor. Ora, se eu escolher o ponto sobre a superfície e o vetor tangente à superfície, então essa aproximação para essa função, que nesse caso é essa daqui, vai ser dada por isso. Então vou usar isso para fazer a conta. Então vamos calcular. Eu tenho uma certa dificuldade em decorar a derivada da norma, mas eu acho que é menos o cara dividido pela norma dele, né? Então, vamos dizer assim, né? N' de P num vetor H, isso aqui é derivada, isso aqui é o produto, é uma função de R3 em R, vezes uma função de R3 em R3. Então, vai ser derivada dessa em H, que, se eu não me engano, vai ser menos gradiente de F em P escalar H sobre gradiente de F em P, vezes gradiente de F em P,
mais 1 sobre gradiente de F em P, vezes a derivada desse aqui, que vai ser derivada segunda de F em P em H. E aí, se eu tiver errado, me avisa. Se vocês não me avisarem, esse vídeo vai ficar pagando mico no YouTube até o final dos meus dias. Bom, sei lá. Bom, supondo que esteja certo, o meu H é tangente aqui. Agora, vamos dizer, isso aqui é derivada em geral. Agora, eu vou supor que eu estou aqui na minha superfície. Então, o H é tangente. Portanto, o produto escalar de H pelo gradiente é zero. Então, isso aqui morreu. Ficou isso, que me é estranhamente familiar. Então, essa, vamos dizer, quer dizer, se eu fizer a aplicação que leva esse cara daqui aqui, a aproximação linear é essa. Então, se eu quiser aproximar a razão entre a área aqui e a área aqui, eu aproximo a área aqui por um paralelogramo e olho a imagem do paralelogramo pela derivada. E aí faço a razão entre as áreas. Só que, como essa transformação é de um espaço nele mesmo, a razão entre as áreas seria o determinante dessa transformação. Que seria dado, na verdade, como é que é o determinante? Na verdade, eu estou não tem determinante, é um plano em R3. Mas nesse plano em R3, continuo tendo o mesmo produto escalar de R3. Então, eu digo que o determinante é a transformação bilinear alternada, que vale 1 numa base ortonormal positivamente orientada de alguma maneira que eu defino aqui. Pelo menos em termos tenho talvez 2 opções, mas é isso. Então, eu teria que olhar para o determinante dessa coisa. Mas isso aqui é dado por uma matriz simétrica. Determinante é o produto dos autovalores. Então, eu tenho... O que são os autovalores? São as duas curvaturas principais, a maior e a menor. Então, esta segunda forma quadrática aqui já me traz essa transformação, essa matriz simétrica aqui, com esse negócio no denominador, e as curvaturas principais correspondem aos autovalores. E aqui eu quero a razão entre áreas que é dada essencialmente pelo determinante dessa coisa, que é o produto dos autovalores. E essa coisa vai ser chamada de curvatura gaussiana. Quer dizer, a razão no limite é o limite disso daqui, que nas contas acabou virando determinante de uma transformação de uma matriz simétrica, que, portanto, produz autovalores. Esse bicho aqui tem um sinal que está ligado àquela coisa, né? Quando a superfície é uma cela, quer dizer, tem um ponto de cela, tem uma curva assim e outra curva assim, então, na hora que você faz essas curvaturas principais, você vai ter a menor com curvatura negativa e a maior com curvatura positiva. E esse determinante vai ser negativo. Quando a superfície for assim, as duas curvaturas vão ter o mesmo sinal e o determinante vai ser positivo.
Então, quer dizer, a curvatura é a razão entre áreas, e o sinal dela agora tem um significado que é que tipo de superfície você tem. Se é uma superfície com curvatura negativa, quer dizer, a curvatura negativa significa, grosso modo, que se você passar o plano tangente, tem um pedaço da superfície de um lado e outro pedaço do outro, ali pertinho. Né? Curvatura positiva, quando você pega o plano tangente, ali pertinho a superfície está toda de um lado só. Então, assim, num breve resumo, a ideia de curvatura que está relacionada, não integrei nada, mas tem teoremas aqui que tem a ver com integral também. Bom, não posso deixar de mencionar um teorema que é o chamado teorema egregium. Fiquei hoje na dúvida se tem um A aqui. Sabe que esse cara daqui é Edis. Esse A tem o som de E. Bom, mas o teorema egregium é um teorema do Gauss, que ele demonstrou que tem uma certa profundidade, porque quando você tem uma superfície, você pode medir os comprimentos sobre a superfície. Basicamente, essa aqui é a segunda forma fundamental, porque a primeira é que mede isso. Você tem um produto escalar ali e tal. Então, você tem a chamada distância geodésica sobre a superfície. Né? Você pega um ponto aqui, outro aqui, e você tem que andar sobre a superfície. Então, não pode sair da superfície, você tem que escolher uma curva aqui que faça a menor distância. Isso virou uma coisa meio, uma vulgarização, como se, vamos dizer, sobre a superfície da Terra, quer dizer, a comprovação da teoria da relatividade seria ideias da relatividade é que, vamos dizer, o nosso espaço não seria euclidiano, seria uma coisa, tipo uma superfície tridimensional, mas não como um pedaço de R3. Seria uma coisa tridimensional e que, na realidade, quando você está andando em linha reta, você está andando sobre uma geodésica nesse espaço aqui. É claro que na superfície da Terra, o fato de que você só pode andar aqui em cima não significa que você não poderia furar um túnel e ir em linha reta. Não é isso. Mas então, pensando na superfície aqui, não. Você está andando sobre a superfície, você não pode sair da superfície, então a distância é a distância geodésica. Então você tem distâncias. Então, imagina que você tem duas superfícies. Deixa eu escrever aqui. Assim. Você tem duas superfícies aqui. S1, S2, tem uma função f, e supõe que essa função preserva distâncias. Quer dizer, se você vem aqui do ponto P, ponto Q, sobre essa curva, na hora que você anda, você tem aqui o f de P e o f de Q, quando você vai por uma geodésica aqui, o comprimento dessa curva é igual a esse. Então, o que o teorema egregium diz é que se a f é isométrica, quer dizer, preserva a distância nesse sentido, então a curvatura gaussiana se preserva. Então, por exemplo, consequência, se você calcular a curvatura gaussiana do plano, ela é zero. Se calcular
de uma esfera é 1 sobre R2. Então você não pode simplesmente pegar um pedaço de papel que não tem elasticidade e transformar numa esfera de maneira, claro, de maneira C1, não vale ficar maçã, tá dentro, né? Não pode, porque a curvatura gaussiana teria que ser preservada. Tá? Esse é o teorema mais difícil. Acho que não dá para demonstrar aqui. Então, assim, bom, falei de coisas assim que não calculei nenhuma integral hoje, né? Assim, falei de ideias, mas são ideias relacionadas às coisas que a gente está estudando, né? Que horas são? Hã? Sempre sobra aula, né? Sempre sobra tempo de aula nessa aula. Alguém quer fazer uma pergunta, levantar uma dúvida? Afinal, amanhã temos prova. Alguém talvez já tenha estudado tem alguma... Questão de jacobianos, quando você passa de uma bola para um disco, que dá R na N-1. Eu peguei a ideia, mas eu não sei como que eu mostro isso. De uma bola para um disco... É uma transformação... Peraí. As coordenadas polares. Eu acho que assim, é mais... Eu me sinto melhor não fazendo a conta do que fazendo a conta. Mas, quer dizer, a ideia... Você pega essa daqui, que leva o R em RU. Corresponde a você pensar isso, né? Você está em Rn, você tem aqui o ponto X, aqui você tem a esfera unitária, Rn mais 1, na verdade, né? Então aqui está em Rn mais 1, esse aqui é Sn. E aí o ponto X, ele é localizado por esse U aqui, que é 1 sobre norma de x, e esse R, que é igual a norma de x. Isso são as coordenadas polares, na verdade, né? Porque o ângulo entra para poder parametrizar esse negócio aqui. Então, a ideia tem um problema vamos dizer, para você demonstrar, é que a gente não definiu área para a esfera em dimensão. Vamos dizer assim, para fazer uma demonstração que fique plausível, né? Quer dizer, a gente quer pegar, o que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer isso assim, né? Então aqui você tem du e aqui você tem dr. A ideia aqui é que, na verdade, ó, esse cara daqui, esse cara está em Rn mais 1. E esse aqui é R1. Quer dizer, esse aqui é como se estivesse em Rn mais 2. Você está pegando um cara em Rn mais 2,
que tem dimensão n mais 1 e está levando aqui assim, já é meio... Né? Mas é razoável, já que você tem esse cara daqui num espaço, num subespaço de dimensão n mais 1 e o outro no espaço ortogonal, você dizer que por qualquer definição plausível, o volume desse negócio vai ser o volume desse vezes o volume desse. Mas... quer dizer, aqui você poderia dizer, bom, aqui, volume dr du. Da mesma forma, aqui, você pode dizer, bom, esse daqui, esse aqui é a esfera, é uma esfera aqui, e o plano tangente a ela, aqui é perpendicular a esse cara aqui. Então também é razoável, né, que você multiplique aqui o dr, que é o que você tem aqui, pelo cara que você vai ter aqui. Tá? Porque são perpendiculares, quer dizer, aqui, esse é tortinho, mas no nível infinitesimal ele é igual ao tangente, é perpendicular. Aqui você tem uma transformação que está multiplicando por R. Aqui você tem um subespaço de dimensão N. A transformação linear está levando ele nele mesmo, porque esse subespaço aqui, tangente aqui é igual a esse, e está multiplicando cada vetor por R. Então a razão entre volumes aqui é R elevado a N. Tá? Quer dizer, aqui é razoável você dizer, bom, esse du aqui é igual a esse du aqui. Esse daqui é esse du transformado por algo que, na aproximação linear, é a transformação que multiplica cada vetor por R. Então é razoável você dizer, bom, isso aqui é R elevado a N du. E aí você tem R elevado a N du vezes dr contra dr du. Então você tem R elevado a N como razão. Sim, eu olho para isso e acredito nisso tanto que eu digo, nunca vou fazer essa conta para comprovar isso. Porque de duas uma, ou vai dar certo, ou vai dar errado e eu vou dizer, não, mas isso significaria a prova da inexistência de Deus, e aí eu devo ter errado a conta, vou ter que fazer de novo. Mas a conta, né, imagino que seria fazer o quê? Ó? Você pode trazer isso para Rn mais 1, trazer isso para Rn mais 1, parametrizando Sn. Então aqui você vai ter que pegar o Sn, vai botar 0,2π vezes 0π elevado a n menos 1, e vai fazer, sei lá, a função φ, que vai levar em Rn mais 1, esse agora está em Rn, que vai parametrizar a esfera. Aí o seu du aqui vai ser escrito em termos desses caras aqui, vai ser alguma coisa vezes isso daqui. Ao mesmo tempo, você pode aproveitar e parametrizar logo isso daqui. Quer dizer, você pega isso daqui, vírgula, você ainda bota na verdade, 0,2π vezes 0π. Na verdade, tinha que botar 0π, mas vou botar
n-1 vezes zero infinito, em n mais 1, que vai levar aqui um ângulo, vamos chamar isso aqui tudo de ângulo, θ, R, né? Aqui levaria θ em φ de θ. Aqui vai levar em φ de θ vezes R. Então, R, φ de θ. Isso aqui é a transformação que traz daqui para cá. Na verdade, vamos dizer, traz daqui para cá, quer dizer, isso daqui, né? Quer dizer, essa daqui é a transformação que traz direto para o Rn mais 1. E você tem a outra, que é essencialmente a mesma, né? Que seria 0,2π vezes 0π elevado a n-1 vezes 0 infinito em Sn que vai levar a θ R em φ de θ R. Então essa daqui, agora tudo bem, eu estou aqui com n mais uma dimensões, né? Esse cara daqui meio assim também, né? Eu só precisaria, vamos dizer, definir vamos dizer, quando eu estiver fazendo a integral aqui, eu trago ela para cá. Quando eu estiver fazendo a integral aqui, eu trago para cá. E agora eu opero com isso para tirar a razão entre as coisas. Aqui, ó, eu de qualquer maneira eu estou com um probleminha, mas já é mais simples, né? Eu sei definir via o produto vetorial, eu sei definir a área, posso usar a área em Rn, vamos dizer, a área de uma coisa n-dimensional em Rn mais 1. Porque como é que eu faço a área de uma coisa bidimensional em R3? Eu parametrizo, aí com a parametrização eu tenho dois vetores tangentes, faço o produto vetorial e aquilo é o vetor área. Da mesma forma, em Rn mais 1, né, eu parametrizo e faço o vetor área. Tenho n, vamos dizer, tenho n vetores, faço o produto vetorial, tenho o vetor área. Então, dá porque de qualquer maneira, quer dizer, eu estou querendo definir um jacobiano de coisas que do lado de cá é algo que é uma coisa de dimensão n mais 1 e Rn mais 2. Então tem que fazer alguma coisa assim. A vantagem talvez aqui é que isso aqui é bem explícito agora, né? Aquele negócio que eu falei é bem explícito, que aqui você tem subespaços ortogonais. Mas você vai ter que, vamos dizer, teria que botar essa conta aí. Ganhamos alguma coisa? Não. Bom, aqui... Bom, aqui parece bem natural sair, né? Aqui você tem n dimensões mais uma, então tem um jacobiano, e esse jacobiano
ao que tudo indica, vai dar um R elevado a N aqui, vezes o que sair da φ. Então, pelo menos aqui, vamos dizer, você vai ter um jacobiano que deve dar, né, o que tudo indica, vai dar o quê? Vai dar R elevado a N vezes aquele vetor, produto vetorial que vai aparecer aqui. E aí você talvez, acho que fazendo as contas vai dar certo. Mas está realmente pendente assim, essa definição de área. Mas nesse caso está boa a definição, porque no caso de dimensão, como eu falei na outra aula, no caso de dimensão 1 abaixo do espaço, você pode usar o produto vetorial. Numa dimensão qualquer, K em Rn, você teria que pensar, bom, tem a superfície, em cada ponto tem o espaço tangente, que tem dimensão K. Nesse espaço tangente tem um determinante que mede áreas, ou volumes K-dimensionais. Então, seria assim, né? Aqui, ó, você está parametrizando, aqui é RK, aqui é a sua superfície K-dimensional. Então, você pegou K caras aqui, K caras aqui. Isso aqui é a razão entre o volume aqui e o volume aqui. Então, você pegou, bom, aqui já aproximou pelos tangentes, paralelogramo, quer dizer, retângulo, paralelogramo. Aí você tem que colocar uma espécie de determinante em cada plano tangente. Medir esses caras por esse determinante, dividir pela medida aqui. O único caso em que isso tem uma maneira natural é quando K é a dimensão -1, que é o nosso caso aqui. Na verdade, a gente não vai, vamos dizer, quando a gente vai para dimensões maiores, a gente não fica fazendo isso, a menos que seja evidente. Quando é evidente, você faz. Mas, tipicamente, a gente trabalha com K-formas, quer dizer, porque o problema é o quê? O determinante aqui é uma forma K linear alternada no espaço tangente. Então, cada espaço tangente tem o seu determinante diferente. A ideia é, eventualmente, você trabalhar com coisas que não são determinantes, são coisas mais gerais, que é uma K-forma que está definida no espaço ambiente todo, e aí quando você bota um plano aqui, ela restringe esse plano, é uma K-forma, restringe a outra K-forma. Não vai ser o determinante, vai ser outra coisa, mas vamos voltar aqui. Mas acho que está... não sei se está suficiente como diretriz, assim, para fazer as contas. Porque no final da história, alguma... esse daqui tem uma área n-dimensional em Rn mais 1. Esse daqui é legal porque ele tem um volume. E o volume vai estar relacionado com alguma coisa que você tem aqui. Então, é meio que se você fizer essa conta, você vai ter Rn, quer dizer, o que eu aposto assim, né? Você vai ter aqui R elevado a N vezes o produto vetorial das derivadas em θ. E o produto vetorial das derivadas em θ seria o cara que você usaria aqui. Então é como se você dissesse, bom, vai dar R elevado a N vezes alguma coisa aqui, que por aqui eu vou chamar de du. Essa é a ideia. Mas de fato assim é meio que feito para não fazer as contas. Sei lá, às vezes precisa, mete lá no computador. Mas repara que só com essa ideia assim a gente
conseguiu estimar algumas coisas relevantes. Então, vamos dizer, vamos dizer, reformulando, você não precisa definir esse volume aqui. Você pode dizer que quando você parametriza assim, que são as coordenadas polares com ângulo e R, quer dizer, um ângulo que tem N ângulos aqui, na hora que você faz a conta, o seu jacobiano é um R elevado a N, vezes alguma coisa, um número que só depende de θ. Esse número você chama de du. Então, a sua integral vai partir em duas, né? Porque você tem uma parte que só depende de R, outra parte só depende de θ. E aí, essa parte que só depende de θ, você integra ela nesse bicho aqui e diz, isso é a área da esfera. É a área n-dimensional da esfera em Rn mais 1. Pronto, aí você chama isso de sigma n, alguma coisa assim, é uma constante que na hora que você fizer as contas vai aparecer. E vai em frente. Então, toda vez que você tiver uma função, porque isso aqui é útil quando, né? Basicamente, quando você tem uma função que só depende de R. Então, se a função só depende de R, você faria isso, a sua integral partiria em duas, tem a integral em R e a integral em θ dá aquele número. Foi o que a gente fez, né?